Matata, o Gagagita, e exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. E então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram: Mardoqueu, por que travassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe ele isso em dia, e não lhe dando-lhe ouvido, fizeram saber Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentaria, porque ele tinha declarado que era judeu. Versículo 7 do mesmo livro. É o título: Amã pretende matar todos os judeus. E diz assim o versículo 7: no primeiro mês, que é o mês de lição, no ano 10º do rei Assuero, se lançou com isso e a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado, dividido entre os povos e todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis. Espalhado, dividido entre os povos em toda a província do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos que não cumprem a lei do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Capítulo 4 diz assim: quando Mardoqueu soube tudo, capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinzas, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestiu de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Vamos orar no Senhor, confiar no Senhor, pedir para o Senhor, para que Ele possa falar com a gente aqui hoje. Amém? Amantíssimo Deus, Criador dos céus e da terra, Deus, a sua palavra foi lida aqui nesta noite perante o teu povo, Pai. Deus, e sabendo que a tua palavra ela não volta vazia, Deus. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite que toma direção aqui neste lugar, Senhor. Deus, não me deixa falar nada do meu egocêntrico, Pai. Não me deixa falar nada de mim mesmo, porque eu não tenho nada para transmitir para o seu povo. Mas que eu sou apenas o cooperador do teu evangelho, Pai eterno. Deus, que diminua eu aqui nessa noite, Pai eterno, e que cresça o Senhor perante o teu povo, Pai eterno. É o que eu te peço e te agradeço em nome santo do Senhor Jesus. Lindo da cidade. Irmãos, meus irmãos, que glorifiquem a Deus, bate palmas se sentir no coração, para eu não me sentir sozinho aqui nessa noite. É claro que eu não estou sozinho, eu consigo ver vocês e a presença de Deus se faz presente. Amém? Queridos, vos confesso para vocês que eu estava durante esses dias pedindo ao Senhor que me desse uma palavra. E durante esses dias eu estava pedindo a Deus, subi no monte, eu olhei em casa. No domingo passado, quando eu vi na igreja a nossa missionária Débora, meu Deus, pregou este livro de Esther. Eu falei, meu Deus, era um livro para estudar. Eu pedi ao Senhor que me desse a direção para eu poder estar trazendo a mensagem. Querido, o Senhor manifestou comigo e disse: a minha palavra se revelou. Hoje é ela. A próxima será você. E para acabar de estremecer mais ainda, venho eu com o culto de quinta-feira e os pregam o livro de Ruth. Eu falei, meu Deus, eu estava lendo o livro de Ruth da minha São Pérez. Eu falei, meu Deus, nossa irmã pegou Esther, meu irmão Josué, ministrou Ruth, meu Deus, e comecei a percorrer pela Bíblia Sagrada. Já temos para te falar. Eu li diversos livros, diversas passagens, fui coletando. E toda vez que eu morava no livro de Esther, o seu capítulo 3 funcionava, aumentava os batimentos cardíacos. Eu disse, verdadeiramente Deus está aqui. Nessa mensagem Ele quer palestrar comigo. Ele quer palestrar com o seu povo. E quando eu comecei a ler esse capítulo 3 de Esther, o Senhor me deu muitas coisas, mas eu quero apenas falar aquilo que Ele me
vamos lá, porque já sabemos que a glória já está avançada. O livro de Esther nos diz que, segundo costumes da lei monarca, quando eles queriam exaltar alguém, era trocado o seu nome. O nome de Esther é Hadassah, ou seja, o de Mordecai passou-se para Mardoqueu. Aleluia. É um livro que foi escrito 460 anos, há cerca de 400 anos, bem atrás. E eu pedindo ao Senhor que me desse entendimento para que eu pudesse passar pelo seu povo. O Senhor, pois bem, se Gonçalo, subiam lá para a torre. No sábado, o pastor está de prova, que está chamei meus velhos, eu estava com compromisso. Fui passear até na casa dos nossos irmãos. Hoje, não encontrei. Deus falou, sobe que eu estarei com você. Subi lá para a torre. Comecei a orar a Deus, pedir a Deus para que me desse direção na mensagem, para poder estar trazendo aqui para você nessa noite. E Deus continuou falando forte comigo nesse capítulo 3. No primeiro capítulo você vai ver aonde a rainha Vasti recusa o banquete, a festa do rei Assuero. No capítulo 2 você vai ver que Esther já está se casando com ele. Mas não é o capítulo 1 que eu quero pregar, nem o capítulo 2. Eu quero passar para vocês aqui nessa noite. Aleluia! Em cima da mensagem interessante que eu estava indo em casa, vindo para cá, falei, Senhor, me dá um tema, se é que eu sou digno de falar isso. E o Senhor falou bem assim, quem ri por último, ri melhor. Mas é essa que Deus me deu nessa noite. Quem ri por último, ri melhor. Se você já leu esse livro, você vai ver. Quem ri por último, ri melhor. No começo você vê a morrendo. Mas quem ri por último é Mardoqueu. Durante esse capítulo aqui, a qual o Senhor falou comigo, eu comecei a entender, se você for voltar no capítulo 2, do versículo 23, quando Mardoqueu, sentado à porta do rei Assuero, ele descobre que 2 eunucos pretendiam matar o rei. E diz a Bíblia que Mardoqueu fica descobrindo isso e passa para sua sobrinha Esther. Esther, para quem não sabe, a tradução do seu nome é estrela. E se eu e você entendemos, a estrela nasceu para brilhar. Eu posso entender que existem estrelas aqui nessa cidade. Pessoas que estão com brilho apagado, mas que até no decorrer de repetidas mensagens voltará a brilhar no Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia, o que mais me chama a atenção na história de Esther, que era muito jovem, era uma jovem órfã, perdeu os seus pais. Eu tenho certeza que não foi fácil a trajetória daquela jovem. Não foi fácil. Mas o seu filho, Mardoqueu, então pega ela para poder tomar conta. Como filha, destra, ensina, instrui ela aos caminhos que deverá andar. E ela era uma judia formosa, mas não é sobre isso. Eu quero pegar sobre Mardoqueu. Diz a Bíblia que Amã, primeiro-ministro da Pérsia, diz a história que foi o único ser político que maquinou sobre o seu coração tamanho atrocidade, porque procurava no seu coração exterminar, matar todos os judeus. Eu falei, meu Deus, que homem louco! O homem que tinha sido agradecido pelo rei, pastor. O homem que tinha tudo materialmente dizendo, agora procura matar o povo de Deus. E aí que eu comecei a indagar a Deus, vos confesso. Falei, meu Deus, o Senhor tinha tudo. Por que razão esse homem queria exterminar o seu povo? E Deus falou no meu ouvido e disse, ele não foi burro, ele foi inteligente. Porque eu não estou interessado em bens materiais. Eu estou interessado em corações quebrantados, que vêm para a igreja como hoje. E vem para uma noite como essa de Santa Ceia, e rasga o seu coração e me adora em espírito e verdade. E Deus não estava interessado nas riquezas dele, mas diz a Bíblia Sagrada que ele projetou e maquinou no seu coração tamanha atrocidade. A raiva dele era porque Mardoqueu não se inclinava, não se prostrava perante ele. Porque ele era judeu.
E se você for pegar a história dos judeus, eu não quero entrar em detalhes. Se você for para o livro de Neemias, você vai ver. Se você for para o livro de Esdras, você vai ver que Deus envia o seu povo em cativeiro por forma, porque eles estavam em certas situações de paganismo. O estado de idolatria. Não estavam reverenciando ele como deveria ser reverenciado. E Deus enviou o seu povo em cativeiro para poder cuidar dele, para poder sarar. Aleluia, Jesus amado. Transformar. E ele teve esse trabalho de conduzir o povo, de instruir o povo, ensinar as leis novamente. E é por isso. Mas porque eu não estava presente naquele cativeiro, mas os seus antepassados sabiam disso. E passaram para ele, assim ele vai aprendendo, e assim ele passou para Esther. Diz a Bíblia Sagrada que Amã, por causa dessa situação, criou tamanho ódio em seu coração. E procurou lançar-se um decreto e levou até o rei Assuero para falar para ele que tinha um povo entre os povos, agora a lei era diferente. E Deus escolheu o seu povo realmente, era fazer diferente, para fazer a diferença. É por isso que Malaquias, alguns anos mais tarde, escreve esse capítulo e esse versículo aí, ó. Então veremos outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e não servem. É por isso que se cumpriram anos mais tarde. Olha, Deus, vai se segurar aí, querido. Porque eu confesso, eu já estou tremendo aqui. Vemos Satanás então maquinando a sua artimanha, entrando na mente deste homem Amã para poder exterminar. Mas eu e você entendemos que quem peleja por mim e por você não é eu que nem você, é o Deus de Israel. Aleluia, bendito seja o nome de Deus. Quem tocar em mim, você, diz a Bíblia, está tocando na menina dos olhos de Deus. Amã não sabia o tamanho da briga que ele ainda tinha comprado. Aleluia. Não sabia, ele não sabia. Ele achou que era só com uma doqueira a briga dele. Mas não era. A briga dele era com o leão da tribo de Judá. Um leão todo onipotente, onisciente, onipresente, que já sabia tudo que a luz tinha projetado no seu coração. Embora o livro de Esther não mencione o nome de Deus, alguns críticos até criticam este livro por não ter o nome de Deus, mas nós, como cooperadores do Evangelho, pregoeiros da palavra de Deus, por nossa instrução do Espírito Santo e por nosso intelecto, entendemos, não vemos outra razão a não ser a providência de Deus nesse livro. É verdade, Senhor. Nós podemos compreender e ver que tamanho é o livramento que Deus deu para esta nação. Eu creio, meu Senhor. E ele vai até o rei e pede isso, e o rei achou agradável aos seus olhos esse pedido. Concede para ele, dá o anel para ele. Só que então, porém, Amã pega todas as cartas e envia para o povo pelos seus correios. Eu entendo que aquele povo pega aquele jumento daquela época e começa a sair a entregar as cartas em cada profecia, dizendo o que estava perto de acontecer. E eu começo a entender aqui, querido, o povo judeu, sabendo dessa história, rasga as vestes, começa choro, começa a orar, começa uma lamentação, começa a indagar, buscar ainda que aqui não mostre, não vemos ainda aqui escrito, mas eu posso entender no meu intelecto de pregoeiro que esse povo começa a se prostrar e buscar socorro de Deus. Embora o livro não demonstre isso para a gente. E passou-se, segundo a história, 1 ano para que isso acontecesse. Foi o tempo suficiente que Deus deu manifestar o seu poder. Foi o tempo que Deus esperava para manifestar o seu poder. Glória a Deus. Mas o que mais me chama a atenção aqui, se você for ver comigo no capítulo 2, no versículo 23, qual Mardoqueu, quando soube que os eunucos iam matar Assuero, entenda só uma coisa, isso foi tudo relatado no livro das crônicas, isso foi todo escrito, e isso estava na mão do rei Assuero. Glória a Deus. Aleluia. Quem ri por último, ri melhor. Mardoqueu, sabendo do que estava prestes a acontecer, rasga
assim que acontece quando certas situações vêm sobre mim, sobre você. Deus de poder e Às vezes está tudo bom, pastor. Jesus. Né, Carlos? Um culto de Santa Ceia como esse, está tudo correndo bem, quando de repente entra um ordinário e tenta contra a sua casa. Jesus. Aí você vê, estava tudo bem, estava tudo correndo bem durante esses 30 dias. Mas de repente começa Satanás, com o seu raciocínio enganoso, sua burrice, se levantar contra o povo de Deus para que não Glória a Deus. Quer rir por último, rir melhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. E diz a história que Amã, filhos, estava prestes a exterminar todos. Isso foi escrito, igual eu falei para os irmãos aqui do seu capítulo 12. Mardoqueu então chega, não podia entrar no reinado do rei da maneira que Mardoqueu se encontrava. De toda a glória, aleluia. E alguns que viu o estado de Mardoqueu, diz a história, vão até Esther e passa para ela tudo o que estava acontecendo. De toda a glória, aleluia, Esther, Deus. para quem não sabe, era esposa do rei Bendito é o nome do Senhor, aleluia, Deus. E Esther fica sabendo e envia veste para Mardoqueu se vestir. De glória, aleluia, Jesus. Aleluia. Bendito é o nome E diz a história que Esther fica sabendo tudo quanto Amã tinha projetado. Você vai ver no decorrer do capítulo 4, do capítulo 5, Esther pede para que todo o povo judeu se prostre, fazer um jejum para ela, para que ela pudesse chegar até a presença do rei, para poder passar isso para o rei. Mas só que diz a Bíblia, durante 30 dias, Helder, o rei não chamar Esther, chamar Esther toda a glória, para entrar. aleluia, Deus. Ato de ousadia daquela mulher, confiança no poder de Deus. De glória. Confiança, ousadia, são coisas que nós temos que ter. Ousadia e confiança. Mas só tem confiança e ousadia quem está centro da vontade de Deus. Quem está consertado com o Pai não tem essa ousadia nem essa confiança. Fica a ponto de interrogações perguntando sobre a sua mente. Será? É verdade. Meu Deus. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você está com sua vida no altar, você manda e acontece. Está entendendo? Deus está querendo falar com você esta noite. General de guerra. A mensagem está tomando direções diferentes. Eu projetei uma coisa, mas eu falei que o Espírito Santo de Deus projetar no meu coração, transmitirei para vocês. E já vou adiantando a história. Esther entra na presença do rei, depois deles todos jejuarem. E diz a história que se uma pessoa entrasse na presença do rei, se o rei não estendesse para ela o centro, morreria. É difícil. Tinha como Mardoqueu fazer isso do seu intelecto humano. Aleluia. Esther então entra na presença do rei e o rei aponta para ela. E não foi de imediato que ela foi falando logo, não, pastor. Interessante, que mais me intriga nesse assunto é isso. Ela já poderia rasgando o verbo e dizer, ó, já vou dizer para você, meu marido, eu sou judia. Nem Assuero sabia. Glória a Deus, aleluia, Deus. Eu não quero falar sobre isso aqui hoje. É interessante também a história dela. Aleluia, Deus. Ela faz parte também. São 3 personagens. Amã é o vilão da história. É como eu digo para vocês. Quem ri por último, ri melhor. Você vai entender por que quem ri por último. Meu Deus, aleluia, Jesus. Amã projeta no seu coração, pastor Edivaldo, enforcar a Mardoqueu. E Esther, vou adiantando a história para os irmãos. Esther então chega na presença do rei e faz um convite para o rei e convidasse a Mardoqueu. Amã. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus amado. Grande é o poder, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O Senhor é Deus fiel. É por isso que eu te glorifico. Meu Deus. Se você for ver no decorrer do livro, Aleluia. você vai ver que no capítulo 7, Esther já vai denunciar Amã. Jesus. Meu Deus. E ela consegue preparar um banquete, Amã fica todo feliz, Deus. rindo no seu intelecto, não sabia o que estava prestes a acontecer. Fica feliz, rindo. E Mardoqueu lá, com a boca no pó, lá, chorando nos pés do Todo-Poderoso. E Amã aqui, rindo, não sabia o que estava prestes a acontecer. Poderoso Deus. A Bíblia diz que toda arma projetada contra mim, contra você, não prosperará. Aleluia. Não vai prosperar. Vemos agora Satanás tentando novamente contra o povo de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
Amã prepara uma forca, pastor Edivaldo, presbítero Elcio, Diácono Jorge. Aleluia. Prepara uma forca para poder enforcar a Madorqueu. E isso tudo perante essa festa. E diz a Bíblia Sagrada que quando Esther consegue todo o aval do rei para fazer este banquete, Amã fica sabendo e fica todo entristecido, mas Amã passa pelo pobre Madorqueu e zumba na cara dele, eu acho. E não fica feliz.